Fala, sexto ano, tudo bom? Estão se cuidando? De olho, hein? Olha só, a gente começou a falar do clima, a gente falou dos fatores climáticos e eu quero dar uma atenção especial para a nossa atmosfera. No começo do capítulo, tá aqui aberto meu livro digital, tá falando sobre a estrutura da atmosfera ao infinito e além, subir, subir, subir até o espaço. Nossa atmosfera ela é organizada em camadas. Essas camadas elas são relacionadas de acordo com a concentração dos gases que estão na atmosfera. Então, o que a gente entende disso? A gravidade ela está prendendo as coisas sobre a superfície. As coisas mais pesadas caem, as coisas mais leves vão se equilibrando e vão subindo um pouco. Nesse caso, os gases também vão se organizar assim. Principalmente, você pensa num balão de hélio, aquele balão que se a gente sugar fica com a voz fina. As moléculas são muito fininhas, muito levinhas, e ele sobe porque o resto é mais denso, mais pesado, então vai forçar ele para cima. Então vamos pensar aqui, eu estou aqui com um livro aberto, tem uma parte que fala exatamente assim, ó. Bem no comecinho. Durante a evolução do planeta Terra, a atmosfera foi se organizando e se estruturando em camadas. A primeira, a próxima à crosta, troposfera. Então, primeira camadinha perto do chão, troposfera. Ela vai aí... O livro está botando de 15 em torno de 18 km na linha do Equador. Em alguns trechos onde ela é mais fina, ela chega a ter 10 km só. Então, você pensa aí nas regiões polares 6 km, tem uma variedade de concentração de gases. Então, na linha do Equador ela é mais gordinha, ela está lá com 18 km, é onde ocorrem todos os fenômenos climáticos. Só tem um tipo de nuvem que passa disso, que são os cirros, os estratos, são as nuvens bem levinhas, bem fininhas, que ficam muito alto. Mas elas não influenciam no clima. Então, furacão, tufão, chuva, trovoada, tá tudo acontecendo na troposfera, beleza? Então, concentra maior... cadê? Nessa camada estão concentradas cerca de 97% da massa da atmosfera. Então, nos primeiros 18 km, temos 97% de gases. Então lembra quando a gente pensa... Ih, caneta caiu. Pensa nos gases quando eles começam... A gente começa a subir uma montanha, começa a ficar rarefeito. Então até 16 km de altura a gente está com 97% dos gases. É a camada mais agitada da atmosfera. Ocorrem principais fenômenos meteorológicos, que eu estava falando do clima, né? Temperatura, umidade, pressão, e aí tem uma temperatura aí que de média de 6 graus Celsius por quilômetro. No topo, menos 63. Então, lá em cima, na troposfera, 16 km, vai estar fazendo apenas 63 graus negativos. Bem frio. Depois da troposfera, tem a estratosfera, que vai de 15 e 16 aí do topo da troposfera até 50 km de altitude. É onde a gente tem a famosa camada de ozônio, que bloqueia os raios ultravioletas que vêm do Sol. Sem ela, nossa superfície seria muito mais quente, o Sol seria muito mais violento. Então, a gente depende muito da camada de ozônio. E a camada de ozônio tem um problema. O ozônio, até os anos 70, 1970, o ser humano usava um gás chamado clorofluorcarbono. Repetindo, clorofluorcarbono, apelidado carinhosamente de CFC. Esse gás ele quebra o ozônio e isso fez muito mal para a nossa camada de ozônio. Então o ser humano demora um tempo a perceber às vezes a burrada que faz, e esse caso é um. O CFC prejudicou muito o planeta, prejudicou muito o clima, principalmente nas áreas polares onde o ozônio é mais fininho. Então esse raio ultravioleta entrando gera problemas de pele, câncer de pele muito mais fácil, beleza? Então, estratosfera. Responsável pela filtragem dos raios ultravioletas, viu? Tá no texto. Mesosfera. Depois da estratosfera, entre 50 e 80 km de altitude, possui baixa pressão atmosférica. Ou seja, ela é mais... tem pouquinho gás. Lembra que os 97% estão na troposfera, passou pela estratosfera e agora está na mesosfera. A temperatura é extremamente baixa, muito fria. Então, dentro da mesosfera, a gente está falando que tem pouquíssimos gases e a temperatura é muito baixa. Só que depois dos 80 km, tem a camada pequenininha, tô brincando,
que vai de 80 do topo da mesosfera até 500 km de altitude. Então, pensa em 500 km para cima. Está falando da termosfera ou ionosfera. Encontra-se de 80 a 500 km de altitude, e nessa camada ocorre a aurora boreal, que protege, que está protegendo o planeta das explosões solares. Isso é tema para depois. Quem tiver curiosidade, depois pesquisa aí a aurora boreal, as luzinhas doidas que ficam no céu. E depois dessa termosfera tem a exosfera. Exo, de fora, que é de 500 km para cima. É onde os íons, que são as partículas pequenininhas que tem no espaço, são refletidas, como as ondas de rádio. Acho que está até no texto isso lá. Íons que refletem os sinais de rádio, exatamente isso. É onde você tem, por exemplo, as estações espaciais em suspensão. Aqui você já fica em órbita, você já fica lá que nem um astronauta, já está fora da nossa atmosfera. Então, desse jeito a gente consegue pensar em camadinhas. No livro de vocês tem um desenho bonitinho. Eu vou fazer um slide para poder acrescentar nesse vídeo, para poder mostrar essas camadas e como elas funcionam, beleza? Então, amiguinhos, tamo junto. Camadas da atmosfera é fundamental para a gente entender clima. Paz, cuidem-se.